Hoje eu vou falar de fé. Eu pretendo nos próximos 3 domingos falar das 3 virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Paulo escreve sobre isso e em suas cartas, quando ele se refere às igrejas de Tessalônica e de Colossos, ele agradece a Deus porque via naquelas igrejas uma fé operosa, um amor solidário e uma esperança bem firmada, uma esperança bem estabelecida no Senhor. Quando ele escreve o capítulo 13, aquela ode ao amor, ele encerra dizendo: hoje há 3, a fé, a esperança e o amor. Das 3, o amor é o maior, porque ele entende que a fé um dia deixará de ser, e daqui a pouco você vai entender por quê. E a esperança também um dia deixará de ser, porque aquilo que você espera um dia haverá de alcançar. O que você espera um dia chegará. Então a esperança, a última que morre, mas ela vai morrer. Mas o amor é imortal, o amor é para sempre, porque Deus é amor. E Deus em Cristo nos convidou ao amor. Então fé, esperança e amor são as chamadas virtudes cardeais ou cardinais dos cristãos. São as virtudes que nos orientam. Nós vivemos por fé. Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Assim que a gente canta de vez em quando. Eu ando pela fé. Eu vivo pela fé. A fé é uma palavra de múltiplo uso nas Escrituras. E esta semana alguém me mandou uma pergunta: a fé é o dom de Deus? E é uma pergunta interessante, porque a palavra fé aparece em diferentes acepções no Novo Testamento. E aí nós temos que compreendê-la melhor. Eu vou começar do mais complexo, talvez, para depois o mais simples. Mas a primeira forma de usarmos fé, nós encontraríamos no texto paulino, não é? Nós podemos falar desta fé, que é dom, a partir da carta aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo vai falar da diversidade dos dons, e ele cita 9 dons. Não que esse seja um número exato, ele apenas está dizendo que há muitos dons. E dentre os dons que ele vai relacionar, de repente aparecem dons associados às manifestações de poder, não é? E um deles é o dom da fé. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vou ler a partir do verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. Então aqui nós temos 3 dons interessantes. A um é dado a fé, a outro é dado dons de curar, e a outro operação de milagres, operação de poderes. Então esses 3 dons são associados às manifestações do poder de Deus. Em geral, os biblistas, quando falam do dom da fé nesse texto, eles vão dizer que não é a fé para a salvação, mas é a fé que opera milagres. A fé que opera milagres. Vamos tentar ilustrar com alguns exemplos. No Antigo Testamento, Moisés está lá diante do mar, com o povo às suas costas, e lá atrás vindo o exército do faraó. Então Moisés se volta para Deus e fala: e agora? E Deus fala assim: o que é que você tem na mão? Um cajado. Diga ao povo que marche.
Como assim? O que você tem na mão? Um cajado. O cajado era o símbolo do pastor, né? Usado para conduzir. Deus é o pastor, Moisés recebeu da mão de Deus o cajado como símbolo de autoridade. Você vai conduzir o meu povo como o rebanho é conduzido pelo pastor. A gente não pode esquecer que Moisés ficou 40 anos cuidando dos rebanhos do seu sogro. E quando Deus chamou Moisés para tirar Israel do Egito, o que Moisés tinha na mão? Um cajado. Então Deus chamou um pastor de animais para conduzir o seu povo no deserto. E ele está lá diante do mar com um cajado e Deus fala simplesmente isso: diga ao povo que marche. Para onde? Moisés tem fé. Nos filmes é assim, né? Ele estende o cajado e começa a caminhar. Fere ali a praia e o mar se abre. Fé para fazer milagres. Tem que ter fé. Tem que ter muita fé. E entrou por aquele caminho e o povo atravessou. Lá adiante vai acontecer um outro episódio. O povo está reclamando. Sente saudade do Egito, das comidas do Egito. Estavam incomodados de comer sempre a mesma comida, sempre maná, que era um bolo meio adocicado que eles podiam fazer. Eles estavam enfastiados daquilo, eles começam a reclamar com Moisés. E Moisés vai falar com Deus: Deus, eu não paria esse povo todo, o que eu faço? Deus falou: fala para eles que eu vou mandar carne, mas não é para um dia não, eu vou mandar carne para um mês, e eles vão ficar empanturrados de tanto comer carne. E aí Moisés fala assim para Deus: ô Deus, nas nossas Bíblias está escrito 600 mil, né? São 600 mil homens. Talvez a gente possa dizer que são 600 clãs, 600 famílias. Não exatamente 600 mil homens. São 600 clãs, Deus. Tem milhares de pessoas. O senhor quer que eu diga para eles que amanhã vai ter carne para todo esse povo comer durante um mês? Eles são muitos. Se não tiver carne, vai dar ruim para mim. Moisés está nessa situação. Mas ele vai lá e fala para o povo: Deus mandou dizer para vocês que amanhã tem carne. E não é só para amanhã, não. Vocês vão ficar um mês inteiro comendo carne. E diz o texto que vem uma revoada de codornizes e eles vão se enfastiar de carne e alguns vão morrer até com carne entalada na garganta, né? Tanta vontade de comer. Bom, mas é fé para você chegar, falar para o povo que o milagre vai acontecer e o milagre acontece. Elias vai lá no Monte Carmelo, chama os desafiantes, né, os profetas de Baal, e quem conhece a história sabe, capítulo 18, primeiro livro dos Reis. Ele faz lá um teatro, monta um altar, parte um animal com um holocausto, joga água em cima e faz uma oração, dizendo: Senhor, para que eles saibam que eu fiz tudo isso aqui conforme a tua palavra, manda fogo do céu. E vem fogo lá do céu. Olha o desafio de Elias, né? Ele contra 400 profetas de Baal e 450 do poste ídolo, ou invertido aí, mas eram 850 contra 1. E veio um relâmpago do céu e tacou fogo lá naquele holocausto, acabou com a água, acabou com tudo. Elias, fé. Mas o que ele disse? Eu fiz tudo conforme a tua palavra. Então essa fé para fazer milagres é uma possibilidade da interpretação desse texto aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Uma outra corrente menor de biblistas imagina uma outra possibilidade. Essa última música que nós cantamos, fé para o impossível. Mas não é uma fé para o impossível comum. Como é que diz a letra aí? É uma fé para suportar tribulações. É uma fé para resistir nas provações. Alguns acreditam que esse dom da fé seja esta capacidade dada por Deus para, em profunda tribulação, permanecer firme.
como raramente nós somos testados desta forma, raramente nós vamos ter essa experiência de fé, mas talvez, se um dia isso lhe acontecer, você vai descobrir que a fé é um dom de Deus. Na hora, Deus vai te dar a fé necessária para você suportar a tribulação. Alguns de nós talvez dissessem, se fosse comigo eu não aguentaria. Mas aí vem a tribulação e você descobre que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A gente consegue enfrentar. Então, nesse sentido, a fé é um dom de Deus. Ou uma fé para operar milagres, é uma possibilidade, até porque no capítulo 13, verso 2, Paulo fala assim, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Então, talvez sim, em 1 Coríntios 12, Paulo esteja falando de essa fé para fazer coisas extraordinárias. Uma fé que transporte montes, pode ser. Mas também, lembre-se que eu disse a vocês, que o transportar montes é possível que Jesus tenha dito aos discípulos no enfrentamento com as autoridades do templo lá de Jerusalém. Se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte, lança-te ao mar, e isso acontecerá. Então, talvez seja razoável também linkarmos isso com a perseguição que naqueles dias foi movida contra a igreja, principalmente pelas autoridades do templo em Jerusalém. Então, de um jeito ou de outro, a fé é um dom de Deus, ou para fazer coisas extraordinárias, ou para suportar uma provação extraordinária. Amém? Essa é a primeira acepção de fé que eu quero observar com vocês. Mas há uma segunda acepção de fé que vai aparecer e onde também se pergunta se a fé é um dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2. É um outro texto em que a palavra fé aparece com a palavra carisma, com a palavra dom, e dá essa dúvida, a fé é um dom de Deus? É Deus quem dá a fé? E aqui é uma construção teológica bem interessante. Vamos ao texto, Efésios capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esta frase fica um pouco ambígua, né? É um dom de Deus. O que é um dom de Deus? A salvação pela graça ou a fé? Depende da sua escola teológica. O calvinista vai dizer que como a gente estava morto em delito e pecado, ele interpreta isso quase que literalmente, morto não pode ter fé, então primeiro você precisa ser vivificado pelo Espírito Santo para que você possa crer. O calvinista pensa assim, porque ele crê na predestinação, ele crê na eleição, então Deus escolheu antes da fundação do mundo, então os escolhidos ele chama, ao escolhido ele dá fé, e o escolhido crê, e já que o escolhido creu porque ele deu fé, ao escolhido ele salva. É um sistema teológico. Quem é calvinista entende. O problema é que muitos se acham calvinistas e nem entendem direito o calvinismo, né? Mas o calvinismo é isso, é um sistema que, a meu ver, é determinista. Eles dizem que não.
Mas, a meu ver, é determinista, porque só crê aquele a quem Deus deu a fé. E porque Deus deu a fé e ele creu, ele será salvo pela graça. Bom, então quem decidiu isso não foi ele, foi Deus. Porque foi Deus quem deu fé para que ele cresça. Então vocês têm que ter certeza quando se dizem calvinistas. E aí eu recomendo a vocês se tornarem presbiterianos. Porque o presbiteriano é assim, calvinista mesmo, certo? Essa é a doutrina de João Calvino, que é o teólogo principal da reforma protestante. Os batistas nem sempre são calvinistas. Há batistas calvinistas. Alguns infiltrados aqui entre nós. Não tem problema. Tem uns que são semi-calvinistas. Crê numa parte, sem entender direito, e vai. Eu penso um pouco diferente aqui. Eu penso que o dom é a salvação pela graça. Isso é uma dádiva de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos pelos nossos méritos, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é feita, não nos é dada por algo que nós fizemos. A salvação nos é dada pela graça e pela bondade de Deus. Mas Deus dá a todos? Aí que entra, né? Não. A salvação é pela graça com um condicionante. Mediante a fé. E aí então nós temos que pensar, a fé para a salvação, como dizem os calvinistas, ela é um dom de Deus? Ou a fé para a salvação é uma resposta do homem ao evangelho da graça que nos foi anunciado? Entenderam a sutileza? A fé para a salvação, como dizem os calvinistas, é algo que Deus dá para uns e não dá para outros? Ou a fé para a salvação é uma resposta que o ser humano dá ao evangelho da graça que é anunciado a todos? Aí você tem que decidir se você vai ser batista ou presbiteriano. Ok? A minha linha de pensamento é esta. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. O evangelho deve ser proclamado a todos. A todos é dada a chance de crer e não crer. Os pentecostais pensam desse jeito também, então nós somos maioria, tá bom? É o homem ou a mulher, é o ser humano, que vai responder ao convite do evangelho. Quando Paulo escreve aos Romanos, isso também fica bem fácil de compreender. Porque Paulo escreve na sua carta aos Romanos, diferenciando a justificação pela fé da justificação pelas obras da lei. Naquela época, a igreja era formada por gentios, gregos recém-convertidos, e por judeus, principalmente por judeus. A teologia judaica estava muito forte ainda dentro do cristianismo. Eles eram circuncidados, eles guardavam o sábado, eles seguiam as regras alimentares. Nos dias de Paulo, o templo ainda existia, então eles iam celebrar as festas da Páscoa, do Pentecoste, eles cumpriam os ritos judaicos. Muitos eram cristãos, mas não se desvinculavam dos ritos judaicos de Jerusalém. Eles frequentavam as sinagogas. A gente não pode esquecer que Paulo evangelizou muitas vezes a partir de onde? Da sinagoga. Ele primeiro pregava aos judeus, tentando convencê-los que Jesus era o Cristo. Escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 14, no capítulo 15, vocês são livres. Quem quer guardar sábado, guarda, coisa de judeu. Mas quem quer considerar igual todos os dias, viva assim, coisa de gentio. Quem acha que pode comer qualquer coisa e dar graças, faça assim, coisa de gentio. Mas quem faz abstinência de certos alimentos e também dá graças, coisa de judeu, viva do seu jeito. Então Paulo naquela época convivia com judeus e gentios. E ele tenta convencer os judeus que, como ele, vieram do farisaísmo, a desistir de serem aceitos como justos a partir da observância da lei. É muito claro no texto aos Romanos, capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um texto longo. Paulo está dizendo, pela justiça da lei, ninguém foi salvo. Ninguém conseguiu cumprir a lei.
Se você não adultera, você mente. Se você não mente, você rouba. Se você não rouba, você comete um outro tipo de pecado. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto os gentios como os judeus, todos pecaram. Uns pecaram sem lei, outros pecaram com lei. Então ele fala assim, a justiça própria que procede da lei não nos salva. Somente a justiça que procede da fé. Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que é que Paulo está dizendo? A gente só consegue ficar em paz com Deus, a gente só consegue ser reconciliado com Deus, não porque a gente cumpriu todas as regras da lei. Moisés disse que quem errar, morre. Então está todo mundo morto. Mas a graça nos é oferecida generosamente por meio de Jesus Cristo. Então, no fracasso de cada um de nós salvar-se a si mesmo, vem a graça de Deus suprindo essa nossa deficiência. E o que eu preciso apresentar a Deus para que essa graça me alcance? Olha que interessante. Se na primeira acepção, a fé é um dom para que eu realize milagres, a fé é um dom, uma dádiva para que eu suporte as perseguições, agora é quase o contrário. A fé é quando eu renuncio à minha capacidade de salvar a mim mesmo, eu renuncio ao legalismo típico dos fariseus, dentre eles Paulo antes da sua conversão, eu renuncio à minha capacidade de me fazer justo e admito a insuficiência humana para isso e digo, Senhor, eu quero ser salvo por Jesus. Eu creio que em Jesus eu posso ser salvo. Eu creio que Jesus pagou o meu pecado. Lembra aquele hino que a gente canta? Hosana, Hosana. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. É esse tipo de fé que salva. É a fé que esvazia o orgulho humano. Se a gente pensar no Gênesis, como é que o Gênesis descreve o primeiro pecado? Ele descreve numa atitude de orgulho, de vaidade. Se você comer, você vai ficar igual a Deus. Achar-se grande. Desejar-se grande. Qual a solução para o orgulho? A humildade. Qual a solução para a justiça própria? Aceitar a justiça que procede de Cristo. Então, essa segunda acepção de fé, essa fé para a salvação, para mim não é necessariamente um dom de Deus, mas é uma resposta humana ao Evangelho da graça que nos está anunciando. É como se Jesus dissesse assim, eu uso às vezes a metáfora do indivíduo que está se afogando lá no oceano. Aí Jesus aparece no bote e joga a boia para ele. Pega aí, eu te tiro da água. O cara fala, não, eu dou conta. E Jesus fala, eu acho que não vai dar certo. Você não vai conseguir. Não, deixa comigo. Eu dou conta. Aí depois de algum tempo, brigando, aquele ser orgulhoso, que achava que dá conta, disse, não, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mais ou menos Isaías, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. A gente admitir a nossa pecaminosidade, admitir a nossa insuficiência e confiarmos na graça de Deus para nos salvar. Então, nesse ponto doutrinário, eu penso assim, o Evangelho
é a proclamação da boa nova de salvação, destinada a todos. Os que crerem, os que receberem de bom grado essa oferta, serão salvos. Amém? Ficou claro? Tudo bem? Mas há uma terceira acepção de fé, que também é interessante e vale a pena a gente ler. A carta anônima, a gente não sabe quem escreveu, carta aos Hebreus, no capítulo 11. Aqui nós temos a definição de fé muito interessante para nós. E eu diria que nesse texto, nós temos a definição de fé. Ora, a fé é. Ok? Isso é uma definição. Ora, a fé é. 2 pontos. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Isso aqui é uma definição de fé. O que é fé? Eu ando pela fé. O que significa andar pela fé? É andar na certeza de coisas que se esperam, na convicção de fatos que não se veem. O texto vai demonstrar isso. Se eu saltar para o verso 7. Hoje me fizeram uma pergunta sobre Noé, né? O que eu penso de Noé e o dilúvio, mas eu não vou falar disso agora não. Mas pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. O jeito que está escrito Gênesis, diz assim que nunca tinha chovido na terra. Na narrativa do dilúvio, no Gênesis, é assim. Não havia chovido na terra, tinha só um sereno que molhava lá a vegetação. E Deus chega para o Noé e fala assim, Noé, constrói um barco porque eu vou mandar uma inundação. Aí Noé tem que perguntar, o que é inundação? Vai ser uma chuva que vai cair. O que é chuva? Você imagina a água caindo do céu, das nuvens. O que é nuvem? Você imaginou como era complicado? Você imaginar um dilúvio, sendo que um dilúvio nunca aconteceu. E Noé passar 100 anos construindo a arca. Porque no texto é isso, o tempo dos homens não vai passar de 120 anos. E Noé começa a construir com 500, termina com 600. Quando ele termina a arca, Deus manda o dilúvio. Não vou discutir a literalidade do texto, mas veja o que está proposto aí. Deus fala para um homem que vai destruir a humanidade por meio de um dilúvio, algo que nunca aconteceu, manda ele fazer uma arca, ele passa 100 anos fazendo a arca, esperando que aconteça aquilo que Deus falou. É isso que é fé. É acreditar em coisas que nunca se viu e fatos que ainda não aconteceram. Mas mesmo assim, agir. E por que Noé salvou a sua família? Porque ele fez a arca. Se ele não tivesse feito a arca, não tinha história de Noé. Creu Noé no Senhor, e isso lhe valeu a salvação da sua família. Outro texto, no verso 11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Na narrativa do Gênesis, Sara tem 90 anos e Abraão tem 100, quando ela é engravida. E aqui o autor de Hebreus acaba com Abraão. Por isso também de um só homem, praticamente morto. Alguns aqui se identificam com isso. De um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ela creu. Em outro texto vai dizer que ela creu contra as evidências. Não é? A fé. Não é? Moisés, deixa eu pegar um exemplo aqui de Moisés.
Verso 27. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, a fé que vê aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Deus deu uma mandinga para ele fazer lá, não é? Olha, o anjo da morte vai passar no Egito e vai matar o filho mais velho de cada casa, mas quem fizer essa mandinga aqui não vai pegar. Então você mata um cordeiro, pega o sangue, passa lá no umbral da porta e o anjo vai se desviar dessa casa. Tem que ter fé para essas coisas. Eles vão lá e celebram a Páscoa, nunca tinha sido feito, nunca aconteceu. A praga dos primogênitos nunca tinha sido executada. Sangue na porta nunca livrou alguém da morte. Mas Deus mandou fazer, então Moisés vai lá e faz. Verso 29, pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Então, a fé, essa crença naquilo que não se viu, ou que não se vê, e em fatos, a certeza de que vai acontecer aquilo que ainda não aconteceu, é uma experiência encantadora. Alguns de nós têm testemunhos de fé. De vez em quando eu conto para vocês coisas que aconteceram comigo, experiências de fé. Eu gosto de contar as minhas experiências de fé. E você possivelmente tenha as suas experiências de fé. E de vez em quando eu conto algumas coisas que me aconteceram quando eu decidi descansar no Senhor, confiar no Senhor e saber que Deus ia conduzir as coisas de acordo com a sua vontade ou de acordo com o desejo do meu coração. Eu tenho algumas coisas que me aconteceram, vez ou outra eu conto aqui. Uma das interessantes foi Deus me ter dito o sexo do meu filho, o dia que ele ia nascer e mais ou menos o peso, que Deus falou, entre 4,1 kg e 4,2 kg. Não me perguntem como é que Deus falou. Não foi uma voz que eu ouvi, mas foi uma convicção que veio no meu coração. E eu falei para minha esposa no começo da gestação, é um menino, vai nascer 17 de outubro, vai pesar entre 4,1 kg e 4,2 kg. Está aí o Rubem como testemunha e o documento dele dizendo que ele nasceu dia 17 de outubro. Coisas que Deus fez comigo, porque eu pedi para Deus me dar tranquilidade. Eu peço uma coisa, Deus me dá a informação que poderia anular a ansiedade no meu coração. Eu lembro uma vez que eu comprei um carro zero. Eu comprei o único carro zero que eu tive, um Renault Clio, financiado. Meu irmão teve que ser fiador, porque a financeira não vendia para pastor. O pastor era muito caloteiro, eles não vendiam para pastor. Aí meu irmão teve que ser fiador, e eu tive que pagar direitinho. Mas eu cheguei lá e que cor você quer o carro? Eu falei, eu quero azul. Eu falei, azul não vende, vai vir prata ou vinho. Então dá o prata. Uma semana depois eles me ligam, olha, o carro chegou, mas aquela cor que você pediu não veio. Chegou azul. Yes! É desse Deus que eu gosto. Né? É desse Deus que eu gosto. Eu não pedi para Deus trocar a cor do carro, mas Deus gosta de fazer mimos com seus filhos. Deus nos dá pequenos mimos, porque Ele mostra para a gente que para Ele não custa nada. Quem ia pagar era eu mesmo, mas Ele ajudou a mandar a cor do carro que eu queria. É interessante esses cuidados de Deus. E eu já contei outras experiências, né? O dia que Deus me curou da hérnia de disco, eu estava sofrendo um tempo atrás, foi no 7/7 de 2007. O pessoal resolveu brincar de touro mecânico aqui atrás, chegou uma hora, começou, vai pastor, é o pastor, é o pastor. E o trouxa aqui foi. Eu fui no touro mecânico, naturalmente caí, imediatamente atendi as expectativas, fui para minha casa. Chego em casa, coloco a água para a cachorra. Como é que eu levanto agora? Eu tive que ajoelhar, pôr a mão na parede, me levantar assim,
com muita dificuldade, esperar a mulher chegar, falou, mulher, vamos para o hospital. Não está dando nem para respirar direito. Eu nunca tinha tido nenhuma manifestação das 2 hérnias de disco, mas eu travei de imediato. E aí foram 3 meses de medicação, alguma tentativa de fisioterapia. Até que uma quarta-feira estou eu aqui, mais ou menos onde está o Jonatas, encerrando um culto de quarta-feira. Eu só orei assim, Senhor, eu estou falando para eles buscarem a bênção, e eu aqui, todo dia com dor, Senhor, já acordo com dor. Lembra-te de mim. No outro dia amanheci, sem coluna. Parecia uma minhoca. Um invertebrado. Não tinha mais dor. Desapareceu. Nunca mais. Não é? Eu já orei por pessoas que também foram curadas, mas já orei por outros que não foram. É fé? É fé. É você crer em coisas que ainda não se veem, mas ter a firme convicção. Um dia eu cheguei em casa. Eu pastoreava uma outra igreja. E por circunstâncias alheias à minha vontade e à vontade de com quem eu compartilhava o pastorado, houve uma ruptura. Eu estava então sem igreja e sem trabalho. E eu cheguei em casa. E contei para a minha mulher, olha, a situação hoje é essa. E ela falou para mim, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Eu já era pastor de tempo integral. E nessa hora eu falei para ela, eu acho que nós vamos para Brasília eu vivi em São Paulo, para Brasília ou para Belo Horizonte. O homem tem que dar uma palavra de ânimo para a mulher, né? O homem tem que dar um pouco de segurança para a esposa. Homem que é homem faz isso. Deixa a mulher segura. Mas minha segurança estava no Senhor. E eu respondi isso baseado em quê? Nada. Não sei de onde eu tirei essas coisas. Simplesmente eu falei para ela. Eu acho que nós vamos. E foi eu acho. Porque era um achismo mesmo. Brasília ou Belo Horizonte. Isso era junho de 98. Primeira semana de junho de 98. Em julho de 98 eu recebo um convite. Vem para Belo Horizonte, fica lá comigo, até aparecer alguma coisa. Obrigado, vou pensar. Em agosto eu recebo um telefonema de Brasília. Você poderia pregar aqui 5, 6 e 7 de setembro, aniversário da igreja, com vistas a ser o novo pastor da igreja? Vou conhecer vocês, vocês vão me conhecer. Um convite de Belo Horizonte, um convite de Brasília. Escolhi ficar aqui. Estou aqui até hoje. Foi fé. Sim. Foi uma intuição que me veio. Talvez uma palavra de Deus ao meu coração. Fica tranquilo. Tem 2 possibilidades. Você escolhe. Vocês deram sorte. Vocês deram muita sorte. 27 anos, né, já passaram dessa escolha. Vocês entendem o que é fé? É você estar descansado. E eu disse para minha mulher, fique tranquila. Deus não desampara quem está a serviço dele. Deus vai cuidar de nós. Eu não fiquei um mês sem salário. Deus supriu a minha casa durante todo aquele tempo, até que eu viesse para cá. E Deus tem me abençoado desde então. Vocês têm sido a fonte da minha provisão. E eu tenho sido o pastor de vocês. A fé é isso. É você descansar. É você confiar que Deus está cuidando de você. Que Deus vai responder a sua oração. Que Deus está enxergando a sua história. Eu estou contando as minhas experiências. Quando eu adoeci e fui para o hospital, lembra? Peguei uma sepse. E eu fiquei 40 dias praticamente afastado de vocês, 32 dias no hospital. Vocês oraram muito por mim. Mas eu sabia que não era minha hora, eu estava tranquilo. Né?
Eu fui tirar férias de vocês durante 32 dias, e vocês férias de mim, mas eu sabia que Deus estava cuidando da minha saúde, Deus estava cuidando de vocês. E eu lembro o dia que o Wagner e o João Viegas chegaram: pastor, viemos aqui para falar com o senhor, fique tranquilo, porque eu vou ficar tranquilo mesmo, eu vou cuidar da minha saúde, vocês que tratem lá da igreja. Vocês vão cuidar lá e Deus vai cuidar cá. Então essas experiências, gente, vão fortalecendo a sua fé. Um dia você é curado, outro dia você não é curado. Mas Deus está com você na enfermidade. E quando eu fiquei 15 dias na UTI, eu me diverti demais. Eu evangelizei, eu conversava, eu brincava, eu mandava no meu quadradinho lá. O médico uma vez foi passar plantão, falou assim: esse aqui é o seu Zé Carlos, é ele que manda aqui, tudo tem que ser do jeito dele. Era divertido estar lá, eu passei bem aqueles dias, e as pessoas às vezes perguntam: como é que você passou bem? Porque eu estava bem. Porque Deus está comigo nas circunstâncias, não importa qual é a circunstância. Deus está com a gente, Deus nos dá paz, Deus nos dá tranquilidade, Deus nos dá segurança, Deus nos orienta, Deus nos dirige. Viver pela fé é só dando o primeiro passo. Creu Abraão no Senhor. Quando o Senhor apareceu a Abraão, disse: sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus só mostra depois que você vai. Eu só vivi certas experiências a partir do momento que eu decidi obedecer a Deus. Que eu decidi descansar em Deus. Que eu decidi entregar a Deus os meus problemas. Porque tem coisas que eu posso resolver e tem coisas que eu não posso resolver. Então eu deixo com Deus. Eu poderia dar outros exemplos para vocês, de circunstâncias que são difíceis, mas que eu sei que Deus vai levar a bom termo. Deus não me deixa enganado, Deus não me deixa iludido, Deus me orienta. Quando minha mãe adoeceu, há poucos anos atrás, minha prima ligou: a tia está doente, eu levei para o hospital. Minha mãe não adoecia, muito raramente. Eu cheguei para minha filha e falei: se você quer se despedir da sua avó, vamos para São Paulo. Ela falou: credo, pai, eu estou te avisando. Se você quer ver sua avó, vamos. E avisei minha Tânia: você quer ir? Não. Eu já sabia o que ia acontecer. E descansei no Senhor, porque sei quem era minha mãe. Sei a fé que ela tinha e sei os acordos que ela tinha com Deus. E que Deus honraria todos os acordos que eles tinham entre si. E eu sabia que havia chegado a hora dela e ela partiria do jeitinho que ela decidiu que seria. Isso não tirou a minha paz. Foi uma viagem estranha. Por um lado, eu gostei de ter viajado com minha filha, só eu e ela de carro. Foi interessante aquela viagem. Tanto a ida quanto a volta. Foi um tempo bom. O motivo da viagem não era, mas eu e meus irmãos estávamos em paz. Porque nós somos uma família de fé. A gente não sepulta mortos. A gente sepulta vivos. Porque quem descansa no Senhor não morre, passa da morte para a vida. A gente não estava chorando a partida de minha mãe. A gente estava agradecendo minha mãe ter vivido como quis viver, na presença do Senhor, nos ter criado no temor do Senhor e ter partido para o Senhor com serenidade como ela gostaria. A gente aprende a lidar com as coisas da vida. Ah, pastor, mas você não chora o luto? Não. Desculpem, eu não choro o luto. Porque eu sei que não houve morte, houve vida. E você chora de saudade? Ah, de vez em quando bate. Mas eu prefiro dar graças e celebrar tudo aquilo que de bom a gente fez e viveu. Enfim, a fé é uma coisa que quem tem, tem. Quem não tem, devia ter. Se fosse fácil vender, eu estava rico. Eu não tenho como vender fé a vocês.
O que eu tenho a dizer é o seguinte: acredite em Deus. Acredite na palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. E agora cito Paulo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Muitos não têm fé porque são surdos. Não ouvem a Deus. E Deus fala pouco com aqueles que não obedecem. Então é um processo. Quando Deus falar com você, obedeça, creia. Com os obedientes, Deus fala de novo. Com os que creem, Deus fala mais vezes. Se as suas ações demonstrarem que você tem fé, é um progresso. De fé em fé, de glória em glória. As experiências de fé precisam começar por você. Responda a Deus como quem crê. Isso se manifesta em obras e obediência. E Deus vai continuar a fazer coisas. Entregue a Deus, como escreveu Pedro. Lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de tudo aquilo que você entrega para Ele. Mas Deus deixa na tua mão tudo aquilo que você quer resolver sozinho. Você quer arrumar emprego, aí você sai mandando currículo para todo mundo, ligando para todo mundo e tentando todas as portas. Mas às vezes você ainda não falou com Deus sobre isso. Então, antes de mandar currículo para todo mundo, pergunta a Deus: o que eu devo colocar no meu currículo? Deus, para quem eu devo entregar o meu currículo? Deus, onde o Senhor quer que eu trabalhe? Seu comércio está com dificuldade, você já foi num consultor aqui, ali, falou com muita gente. Para tudo isso, pergunta: Deus, esse negócio aqui é nosso, é meu e seu. O que o Senhor quer que eu faça com o meu negócio? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? Você está num cargo onde você talvez esteja infeliz. Fala com Deus: Deus, eu preciso mudar de área. Gedalias trabalha no correio. Deve estar pensando muito o que ele vai fazer. Daniel também trabalha no correio. E eu tenho pensado neles. São chefes de família, que estão numa empresa mal das pernas. E eles vão ter uma decisão difícil para tomar daqui a pouco. Vem um PDV. E aí, entro no PDV ou não? São meus amigos. Eu sei que eles vão ter uma decisão difícil para tomar. E eu oro por eles. Mas quem vai ter que tomar a decisão são eles. E eles vão ter que perguntar para Deus: e aí, Deus, esse PDV é laço ou é benção? Vou ou não vou? O que o Senhor me diz? Tem que falar com Deus. Se você não perguntar para Deus, Deus não fala com você. Esse casamento, Deus, deu match ou é ruim? Tem gente que vai para esses aplicativos de relacionamento, né? Deus pode usar essas coisas também, gente. Deus deve ter umas tecnologias da hora lá em cima. Deus pode usar isso também. Mas pergunta para Deus: Deus, isso aqui é laço, é arapuca? Esse cara não sei não, Deus. Tá bom demais para ser verdade. Esse casamento, Deus, é benção ou é laço? Fala com Deus. Eu casei com a filha certa do seu Hilário. O seu Hilário tinha 3 filhas. Eu casei com a boazinha. As outras já estavam casadas também, não tinha mais vaga, não. Mas Deus me livrou. Tem que orar. 40 anos de casado, feliz. Tem que orar. Eu queria um filho homem. Só para tirar sarro dos meus irmãos, que só tinha filha mulher. Deus me deu. Meu primeiro veio homem. O primeiro neto da minha mãe, meu filho. Depois eu queria uma filha mulher, para agradar minha sogra, que só tinha neto homem. E depois eu fechei a fábrica. Do jeitinho, na ordem que eu desejei. Pedi? Não, eu não precisei pedir, mas Deus sabia o que eu queria.
Eu decidi planejar a minha família com Deus. E Deus concordou, deu tudo certo. Então, é experiência, é fé. Conversa com Deus, que Deus conversa com você. Entrega para Deus, que Deus cuida. Acredita em Deus, que Deus faz milagres.